Para caracterizar a forma, o projeto paisagístico deve esclarecer a altura e a profundidade da vegetação, considerando a sua verticalidade e horizontalidade. O objetivo é delimitar, enquadrar, delinear e distribuir o meio vegetal na superfície. A vegetação pode compor uma variedade de ambientações. Por exemplo, quando temos plantas que se associam a elementos construídos, assim como podem mimetizar formas, por exemplo, a topiaria. A composição vegetativa pode provocar diversas sensações, tais como amplitude, ventilação, simetria, ambientes de sombra e descanso. As formas das árvores permitem criar inúmeros ambientes através do jogo de luz natural, onde é possível explorar tanto a claridade quanto a sombra. Também delimitam calçadas, marcando o espaço da rua. Uma composição harmoniosa, dentro do paisagismo, primeiramente consiste em conhecer as propriedades físicas da vegetação a ser trabalhada. Depois é importante relacionar essa vegetação com os outros elementos de forma perfeita e unificada. A forma é expressada através da linha. Nas plantas, os troncos e os galhos são as linhas, e a massa de volume da copa constitui a forma. Os tipos de forma são subdivididos em vegetações cônicas, esféricas, ovaladas, colunar, horizontal, arcada anchorosa, associativa, estrutural, informal ou espalhada, leque e pitoresca. Os projetos paisagísticos podem ser trabalhados em diferentes formas e escalas, de acordo com o espaço, clima, iluminação, ventilação e localização. Para a escolha da escala, temos 3 elementos importantes: altura, peso e massa vegetal. A classificação da vegetação consiste em grande, médio, pequeno porte, e também em vegetação rasteira, ou forrações. Na classificação de pequeno porte, a vegetação rasteira ou forração possibilita a fragmentação de um espaço maior em pequenos elementos, fornecendo uma sensação ao homem de controle sobre a natureza. Nas forrações, temos as gramíneas, com até 30 centímetros de altura. As gramíneas constituem uma família muito extensa de ervas, cuja distribuição é cosmopolita. Ocorrem desde áreas do nível do mar até montanhosas. Podem ser anuais ou perenes, possuem flores na maioria das espécies. Dentro das forrações, existem também as herbáceas, de 30 a 50 centímetros de altura. As herbáceas são do grupo de plantas folhosas, não lenhosas. Comumente formam a camada de vegetação mais baixa de uma comunidade vegetal. Em casos de médio porte, a sensação é de conforto e proteção, devido ao fato de que podem projetar sombras, assim como árvores de médio porte e arbustos de grande porte. Arbusto é todo vegetal que se ramifica desde o solo. Eles podem possuir pequeno, médio e grande porte. São plantas que não necessitam de grandes espaços para o seu bom desenvolvimento. Em maiores escalas, o homem perde a sensação de domínio, mas também adquire a de que faz parte de um todo no meio da natureza. Na vegetação de grande porte, a altura é pronunciada, com uma sensação de ascensão vertical. As árvores também são divididas em pequeno, médio e grande porte. A árvore é um vegetal de tronco lenhoso, cujos ramos só saem a certa altura do solo. A escolha da escala está além de suas propriedades fisiológicas, portanto depende da sensação de conforto, forma plástica, da dramaticidade que se deseja imprimir e das sensações que se quer passar. Trabalhei, como falei, comecei quando criança, mas profissionalmente já tenho uns 30 anos. A planta em si, as árvores, né, questão de altura e porte, inclusive cores, porque ela oferece
se as folhas, por exemplo, são perenes ou caducas. Aqui, quando, por exemplo, você tem... você pode fazer num grande projeto, usar muito cores, sabe? Cada época você tem uma floreada diferente, as folhas, a transparência, se você perde as folhas, ela vai aparecer o que está atrás, né? E se o objetivo, por exemplo, é formarmos ambientes externos, que além do paisagismo tenha ambientação para que seja convidativo você permanecer aqui fora. Então você tem que fornecer, no caso de Curitiba, de clima, o aconchego, assim, você consegue isso com o fogo, sabe? Ambientar em torno do fogo, você sente o calor, né? No caso aqui, como nós temos um ambiente bastante longo, um espaço longo e estreito, você precisa, por exemplo, na extremidade, se você quer conduzir as pessoas para um local, você tem que ter elementos que ativem a curiosidade. Depende da área que nós temos em torno, sabe? Se você tem uma área grande, uma grande árvore, ela vai ter menos, ela vai estar mais diluída nessa área. Então ela pode ser tão interessante tanto quanto um pequeno porte, sabe? Agora, se uma área estreita, você tem uma grande, ela pode parecer desproporcional, mas você vai ter que saber se ela existe, a copa é interessante, se o tronco, se a árvore em si é interessante, né? Mas normalmente as pessoas têm atração por elementos menores, sabe? Então o vertical ele soluciona de uma forma muito interessante, né? Você vai criar um jardim, digamos, quase que artificial, numa área que não tinha condições nenhuma de você plantar nada.